Política, com Rosiane Carvalho. 8h52, destaques da política com Rosiane Carvalho. Bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia para os nossos ouvintes da Band News Difusora. Rose, a gente começa falando que o pré-candidato ao governo do Amazonas e ex-governador Amazonino Mendes está com um nome em vista para se tornar o vice dele. Quem é esse nome, Rose? Pois é, são as informações que a gente recebeu aí dos aliados do Amazonino Mendes. Você vê, a gente tratou ontem que o Amazonino Mendes ainda não tem partido definido, mas ele já tem uma predileção por um nome para compor essa chapa aí, essa possível chapa de disputa pelo governo do Amazonas. E o nome é Humberto Miquiles, o nome aí, ex-prefeito de Maués, alguém que já esteve próximo do Amazonino e nos últimos meses, de fato, nessa configuração política, é um nome que a gente percebe mais presente, que tem conversado, inclusive participado das conversas com as pessoas do União Brasil. Num momento lá atrás, quando surgiu aquela confusão toda para saber quem aqui no Amazonas seria o presidente do União Brasil, já que a gente tem 3 grupos possíveis nesse União Brasil, do Amazonino Mendes, Alderney Avelino e do Pablo, né, do deputado delegado Pablo. O nome de Humberto Miquiles surgiu como alguém que Amazonino teria ali uma predileção para presidir o partido e tomar conta do partido, que seria o espaço de disputa da sua reeleição. Então, é um nome que tem se apresentado, segundo esses aliados, como alguém da predileção dele para compor como vice. Um detalhe importante é que Humberto Miquiles, ao que me consta, não tem filiação partidária tal qual Amazonino Mendes. Alguns aliados chegam até a cogitar que ele se filie também no União Brasil. Agora, essa é uma conta muito complicada de fechar. Por quê? Porque numa disputa eleitoral, para criar robustez, né, as legendas, aquele palanque que criar uma robustez, ele depende de uma aliança forte, né? Amazonino conseguiu, na eleição passada, na disputa para a Prefeitura de Manaus, ser uma chapa puro sangue, que a gente chama, né, Arthur? Porque tanto ele quanto o vice eram do Podemos. E isso foi uma imposição do Podemos, segundo aliados do Amazonino, via o Wilker Barreto, né, que foi alguém ali que configurou todo o Podemos para receber, para afiliar o Amazonino Mendes para a disputa para a Prefeitura de Manaus, mas alguns aliados do Amazonino entendem que aquela ali foi uma imposição do vice que não deu muito certo. Eles não gostaram muito dessa apresentação aí, desse layout para a disputa eleitoral. Bom, agora eles querem que aconteça da mesma maneira, eles pensam que é possível acontecer da mesma maneira, uma chapa puro sangue, mas que com a escolha vinda de Amazonino Mendes. E aí eu coloco mais esse dado, que é algo muito complexo, configurar um palanque robusto sem composição. E você consegue composição por meio justamente de ceder alguns espaços, né? De apoiar o candidato ao Senado de determinado partido, de aceitar a indicação do primeiro suplente de Senado, de aceitar a indicação de vice, ou de ceder em alguma candidatura proporcional importante para que o partido que está compondo, trazendo o apoio, o tempo de TV, fundo partidário, trazendo a composição política de apoio, se dê bem também, né? Que todos possam ganhar. Essa é a conta mais difícil de fechar. Então, começar essa conta pensando que vai ter uma chapa puro sangue ainda num cenário complicado de filiação, porque ainda não está bem definido essa filiação, bem definida essa filiação à União Brasil, é que torna essa conta aí difícil de fechar. Mas são esses dados que a gente tem para este momento. Arthur? Pode falar. Arthur, desculpa. Só para registrar que é um dos primeiros que a gente vê falar em vice, né? Você falou que a gente tratou ontem que outros candidatos ao governo, como é o caso de Wilson Lima e de Eduardo Braga, avançaram bastante em outras fases que geralmente são cumpridas antes, né, de se chegar ao vice aí. E a gente ainda não ouviu falar bem ainda do perfil, inclusive, de vice para esses dois nomes. No campo do Amazonino Mendes, você vê que essa é uma conversa que já atropela as outras, que é muito importante esse campo de vice do Amazonino Mendes. Eu penso até que, de fato, de todos os outros vices, talvez a gente perceba no meio político que há, sim, um atrativo maior nessas conversas, as pessoas
para ser vice de Amazonino Mendes. Você vê, não é declarado, mas algumas pessoas, é preciso registrar isso, porque já é o que a gente percebe de bastidores, elas acham mais atrativo ser vice de Amazonino Mendes do que dos outros. Talvez eles tenham uma expectativa de que o vice de Amazonino Mendes possa participar mais de uma possível gestão, de uma administração, que o vice dos demais candidatos que se mostram no páreo, né, para vencer a eleição de 2022.